Fluminense tem reforço importante contra o Cruzeiro em meio a open bar de desfalques. Na noite de ontem saiu diversas informações de desfalques no time do Fluminense, que vai bastante desconfigurado para Belo Horizonte, mas tem uma excelente notícia na manhã dessa quarta-feira. A gente vai trazer, claro, também informações sobre o Cruzeiro, nosso adversário nesse vídeo, além da molecada de Xerém, que venceu o Flamengo ontem, e a gente tem algumas novidades importantes também sobre a categoria para trazer para vocês. Então, muita informação do Flusão nesse vídeo para você, tricolor. Te convido a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do que a Central Fluminense posta. Vamos começar falando da molecada de Xerém, mas a primeira notícia que eu quero trazer nesse vídeo não é positiva, não. É uma notícia bem triste, tá? Porque o goleiro Diego Fernandes, né, goleiro titular do Sub-20, tá emprestado ao Fluminense pelo Atlético Mineiro, acabou rompendo o ligamento cruzado do joelho direito e tá fora da temporada, né? O jogador já está no seu último ano de Sub-20, acaba tendo essa lesão grave, vai ficar fora aí o resto da temporada. Isso sempre acaba comprometendo, né, o desenvolvimento do atleta. Ele que tem contrato com o Fluminense somente até janeiro de 2025, né, já que está emprestado pelo Atlético Mineiro, dificilmente volta a atuar com a camisa tricolor. Então, uma notícia muito triste nessa lesão grave do goleiro Diego Fernandes. A gente deseja aqui toda a força para ele, pronta recuperação para o jogador, que ele consiga, né, voltar aos gramados o mais rápido possível e continuar se desenvolvendo, na sua carreira. Aí, boa sorte para o Diego Fernandes. E vamos falar um pouquinho também, da vitória de ontem, né? O Fluminense venceu o Flamengo pelo Brasileirão no Sub-20 com um belo gol do Arthur, mas antes disso, né, trazer alguns detalhes importantes dessa partida, porque o Fluminense foi para esse jogo com mais de 14 desfalques, e mesmo assim conseguiu a vitória, né? Muitos jogadores com idade de Sub-20 que poderiam atuar nessa partida estavam representando o Fluminense lá no torneio Mitad del Mundo Sub-18. O Fluminense acabou eliminado nas semifinais para o Sporting Cristal, ficou, né, em quarto lugar nesse torneio. Os jogadores, muitos deles estavam por lá, e aí por isso estavam desfalcando o Fluminense, além de problemas de lesões, suspensões também que a equipe tricolor teve para esse jogo contra o Flamengo. O Júlio Fidelis, lateral direito, e o Riquelme, meia, chegaram ontem de manhã no Brasil, voltando do torneio Mitad del Mundo lá do Equador, e mesmo assim entraram em campo de noite, atuaram, né? Pra você ver como é que o Fluminense estava desfalcado, os caras mesmo acabando de chegar de viagem, acabaram participando dessa partida. E mesmo assim, gente, o Fluminense conseguiu essa vitória por 1-0, um gol do Arthur, já na reta final do jogo. Saiu o golaço do Arthur, né? O Lucumi recebe essa bola pela direita, faz o cruzamento, o João Lourenço escora e o Arthur dá essa pancada lá na gaveta para dar números finais à partida e garantir a vitória tricolor, né? Essa duplinha no Sub-20 tem dado muito certo, né? O Jean Lucumi e o Arthur, teoricamente, faziam parte do elenco principal do Fluminense, mas têm sido puxados lá para o Sub-20 para atuar, né? Tanto no Carioca, onde eles já se destacaram nas duas primeiras rodadas. O Arthur deu, se não me engano, 3 assistências, o Lucumi fez 3 gols já. Então, assim, tem sido a virada de chave dessa equipe Sub-20 tricolor. Dessa vez, golaço do Arthur, com participação do Lucumi. Tem a escorada também do João Lourenço. Só que o Fluminense no Brasileirão Sub-20 não vem bem não, tá? Com essa vitória, a gente chegou a 11 pontos no torneio, em 10 jogos disputados. Vocês vão ver aí, ó, a parte de baixo da tabela, né? Muita gente com jogos atrasados. O Internacional, que é o Lanterninha, faz uma campanha muito ruim. Beleza. Tem 3 jogos a menos, mas a campanha de fato é muito ruim. Mas você vê o Botafogo, por exemplo, com 8 jogos, o Corinthians tem 9, o Goiás tem 8, o América tem 9, o Bragantino tem 9, o próprio Atlético Mineiro, né, que está acima do Fluminense, tem 9 jogos apenas, e o Fluminense já tem 10, faz uma campanha bem abaixo e bem ruim nesse Brasileirão Sub-20, que essa vitória contra o Flamengo sirva, né, como essa virada de chave para que essa molecada consiga dar uma arrancada e fazer uma campanha bem melhor no torneio. Vale lembrar, né, o Flamengo tá na parte de cima da tabela. O Flamengo não parece que tá na parte de cima da tabela. Então, uma equipe forte no Sub-20, o Fluminense consegue essa vitória por 1-0. Tem uma informação rapidinha para trazer para vocês aqui sobre uma partida do Fluminense que teve uma pequena mudança
de horário e tal. Fluminense e Internacional vão se enfrentar pelo Brasileirão no dia 4 de julho. A CBF já confirmou essa data e havia divulgado que esse jogo seria às 9 da noite desse dia 4 de julho, que é uma quinta-feira. Só que a CBF fez uma alteração e agora o jogo será às 8 da noite, tá? Então, Fluminense Internacional Brasileirão, dia 4 de julho, quinta-feira, às 8 da noite. E para vocês não dizerem que eu só reclamo dos horários, para mim, em dia de semana, 8 da noite é o melhor horário que tem. Tá? É o horário que eu acho mais sensato, porque dá tempo da galera sair do trabalho, muita gente sai do trabalho 6 horas, né? Dá tempo de sair do trabalho e chegar no Maracanã, e pós-jogo, claro, voltar para casa 10 e um pouquinho depois das 10 não é o ideal, mas tendo um jogo dia de semana, 2 horinhas ali para jogo, é o que dá para fazer. É o que dá para fazer. Claro que esse horário não dá para todo mundo ir, mas é um horário bem melhor do que, por exemplo, 9h50, como a gente já viu várias vezes, próprio 9 horas, né, que você tem que sair bem mais tarde do Maracanã, ou até mesmo 6 e pouco, 7 horas, que é um horário que fica muito apertado para você chegar no Maracanã saindo do trabalho. Então, eu gosto desse horário de 8 horas, tá? Fluminense Internacional no Maracanã, às 8, no dia 4 de julho, quinta-feira. Vamos falar bastante agora de Cruzeiro e Fluminense hoje à noite no Mineirão. Eu só vou rapidamente, antes, claro, lembrar você que está assistindo esse vídeo aqui de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica sabendo de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Então corre no comentário fixado, clica no link que lá está, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, você aperta no botão seguir e vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo com o Flusão. Combinado? Então vamos falar um pouquinho desse jogo, né? Primeiro eu quero falar da arbitragem, tá? O árbitro do jogo é o Matheus Delegado Candansan, que tem uma curiosidade interessante, né, sobre esse árbitro. Ele até hoje já apitou 3 jogos do Fluminense e nenhuma derrota tricolor. Então você que é mais supersticioso, é um bom sinal. Matheus Delegado Candansan apitando, o Fluminense até hoje nunca perdeu. No total foram 3 jogos, 2 vitórias e 1 empate, com um aproveitamento excelente, né, de 77,78%. Todos os jogos foram dentro de casa, né, todos os jogos foram no Maracanã. Inclusive tem aqui para mostrar para vocês, né, o primeiro jogo do Matheus Delegado Candansan comandando do Fluminense foi justamente contra o Cruzeiro no Brasileirão do ano passado, que a gente venceu por 1-0 com esse belo gol de falta do Léo Fernandes, né? Jogador que deixa muita saudade em parcela da torcida do Fluminense, meteu esse belo gol de falta. O segundo jogo também foi vitória, foi no Brasileirão do ano passado também, Fluminense 2-1, Coritiba, né? O Germancano recupera essa bola aí, ó, ajeita, larga de fora da área na gaveta, um golaço, e depois tem esse gol, belo gol também do John Kennedy, né? O Germancano faz o corta-luz, o John Kennedy também larga de direita na gaveta, fazendo 2-0 pro Fluminense, que depois, né, viu o Gessé Rodrigues, pois é, Gessé Rodrigues jogou no futebol brasileiro, diminuindo essa partida. Então, essas foram as 2 vitórias no comando do Matheus Delegado Candansan, e teve também um empate, né, que foi um empate contra o Juventude agora no Brasileirão de 2024, né, recente, foi no começo desse mês de junho, no dia 1º, o Fluminense abriu o placar com esse gol de pênalti aí do Marcelo, ó, correu, bateu no cantinho ali, o goleiro até tentou, mas não conseguiu chegar. E também teve essa falha do Fábio, né? O Fábio acabou nessa saída de bola errando, deu no pé do Jadson e empatou a partida, dando números finais. Fluminense 1, Juventude 1. Então o Fluminense nunca perdeu com esse árbitro. A gente espera, né, que continue dessa maneira nesse jogo de hoje lá no Mineirão, porque a gente precisa muito de uma vitória. O Fluminense está mal no Brasileirão, precisa urgentemente se recuperar na tabela. E vai enfrentar um Cruzeiro, né, que já divulgou a sua lista de relacionados para a partida. E o Cruzeiro tem 2 desfalques mais importantes que chamam um pouco mais de atenção, tá? O atacante Rafa Silva tem uma lesão muscular na coxa direita e não está relacionado para essa partida. E além dele, o Lucas Romero, volante, tem desgaste muscular na panturrilha esquerda, também não atua. A lista de relacionados do Cruzeiro está aí na tela, né? É um elenco ainda enfraquecido. O Cruzeiro tem feito uma janela interessante nesse meio do ano, teve todo o imbróglio lá do Dudu, se ele vai ou não vai, parece que não vai mais pro Cruzeiro, mas trazendo jogadores de mais nome, investindo firme no mercado, mas por enquanto, né, ainda não tá com os reforços. Eles têm de novidade positiva, vamos botar assim para eles, é o retorno do Matheus Pereira, que não jogou a última partida porque estava suspenso
terceiro cartão amarelo e retorna para o Fluminense. O Matheus Pereira é o grande nome, né? O grande craque desse time do Cruzeiro, é realmente um excelente meio-campista, tá de volta para jogar contra o Fluminense nessa partida de hoje à noite, que por sinal, gente, você acompanha ao vivo aqui com a Central Fluminense. A gente vai abrir o pré-jogo às 8 horas da noite e ficaremos aqui, faremos um react da partida, ficaremos aqui assistindo o jogo juntos, eu, Daniel e você que está aí ligado na Central, e após isso, claro, o nosso pós-jogo comentando bastante essa partida. Tem ótima notícia para o Fluminense, porque Tricolor pode ter reforço muito importante para a partida contra o Cruzeiro. Gabriel Amaral, jornalista Tricolor, traz pra gente a informação de que na manhã dessa quarta-feira o Fábio desembarcou lá no aeroporto de Confins e pode ir para a partida contra o Cruzeiro, né? Vale lembrar que ontem saiu a informação de que o Fábio não havia viajado com o elenco tricolor para Belo Horizonte, porque ele teria se sentido mal, mas existia a possibilidade, né, de caso ele melhorasse, o Fluminense colocar ele num voo para chegar em Belo Horizonte hoje pela manhã. Foi o que aconteceu, ele já está lá em Belo Horizonte e é dúvida para essa partida. Eu, particularmente, acho muito improvável que o Fluminense tenha botado o Fábio num avião, mandado ele para Minas Gerais no dia do jogo, para ele não jogar, né? Então eu imagino que ele vá sim ser titular do Fluminense nessa partida, mas até o momento ele é dúvida, né? Existe a possibilidade, claro, de ter ido lá para dar um apoio moral para o elenco tricolor, o que eu particularmente não acredito muito. Para mim essa notícia é espetacular, porque o Fluminense está cheio de desfalque, né? O Marcelo não viajou, o Manuel não viajou, Samuel Xavier não viajou, Isaac não viajou, além do Ganso que já estava suspenso, Felipe Melo suspenso, Guga suspenso, André machucado, a gente sabe bem, John Arias com a seleção colombiana, enfim, Fluminense com um open bar de desfalques. Ter o Fábio disponível para essa partida, eu já acho que é uma coisa excelente, né? Até porque o reserva do Fábio é o Felipe Alves, né, gente? O Felipe Alves passa segurança nenhuma no gol, né? Eu já estava desesperado ontem com essa possibilidade do Felipe Alves agarrar essa partida, uma partida muito importante para o Fluminense no Brasileirão. Como eu disse, a gente está lá na parte de baixo, o Fluminense hoje é o penúltimo colocado, precisa urgentemente reagir e vencer, e com o Felipe Alves no gol eu fico com a confiança bastante abalada, porque o Felipe Alves até agora no Fluminense a impressão que dá é que qualquer chute no gol é gol. Então fica um pouquinho complicado. Ter o Fábio de volta é uma excelente notícia. Vamos, né, só esperar a confirmação de fato se ele vai jogar ou não. Mas acredito que vá sim, porque, pô, o Fluminense ia mandar ele lá pro Belo Horizonte pra dar apoio moral? Isso aí ele faz na chamada de vídeo, pô. Se a questão é essa, ele faz na chamada de vídeo. Então acho muito improvável que o Fábio acabe por não jogar. Então eu tenho aqui para vocês, tá, as prováveis escalações, tanto do Cruzeiro quanto do Fluminense. A gente vai debater um pouquinho isso nesse vídeo. Eu só vou rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí ligado na Central, nos assistindo, a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Zé Wilson, lá de Brasília, para o Carlos Alberto, de Campos dos Goitacazes, José Marrani, de Vila Velha, no Espírito Santo, Lauderan, do Distrito Federal, Paulo Marcelo, assistindo a Central lá de Nova York, pro Rui, de Tabatinga, no Amazonas, e pro Adalto, de Itamaraju, lá na Bahia. Um abraço para a galera tricolor ligada aqui na Central Fluminense e o convite, claro, reforçado para você ligadinho aqui com a gente também. Quer que a gente mande um abraço e um salve? Cite seu nome em algum vídeo aqui da Central? Comenta aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar aqui, porque eu tenho as prováveis escalações para essa partida. Já falamos da arbitragem, já falamos dos desfalques do Fluminense e temos o provável time do Cruzeiro e o provável time do Fluminense para esse jogo. Vou começar pelo nosso adversário, né, que deve ir a campo com Anderson no gol. A linha defensiva formada por William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon. No meio-campo, Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira. Lá na frente, Robert, Gabriel Veron e Arthur Viana ou Arthur Gomes. Essa é a equipe do técnico Fernando Seabra, né? Esse William é aquele lateral direito que chegou a jogar na seleção olímpica, era do Internacional, estava lá no Wolfsburg da Alemanha, volta para o Brasil para jogar no Cruzeiro. E o Marlon, lateral esquerdo, é aquele, né? O Marlon que jogou aqui no Fluminense, né, por muito tempo e tal, e não deixou nenhuma saudade. Esse é o lateral esquerdo do Cruzeiro. Vem até bem, né, no Cruzeiro, vem fazendo boas participações por lá, embora eu não goste do jogador, tá? Não gosto do futebol dele. Para mim não deixa nenhuma saudade aqui no Fluminense. Claro, como eu destaquei, né, o retorno do Matheus Pereira para essa equipe após cumprir
suspensão. Já no lado do Fluminense, muito desfigurado, com muitos desfalques. A gente tem uma dúvida no gol, né? Essa situação do Fábio ou o Felipe Alves. Eu acho que vai jogar o Fábio e espero muito, né? Tô nessa oração para que jogue o Fábio. E aí a linha defensiva tricolor é toda reserva, tá? É o Marquinhos na lateral direita, já que o Samuel Xavier teve problemas físicos e não viajou, e o Guga também tá suspenso. Então, Marquinhos na lateral direita, uma dupla de zaga formada por Thiago Santos, Antônio Carlos e Diogo Barbosa lá na esquerda. Um meio-campo com Martinelli, Lima e Renato Augusto. Lá na frente, Douglas Costa, John Kennedy e Germancano. Esse é o time que o Fernando Diniz prepara para esse jogo. Uma escalação bem modificada, né? Praticamente um time reserva aí do Fluminense. De titular nesse time a gente tem o Fábio, que pode acabar não jogando, o Martinelli e o Germancano, né? O Lima tem jogado direto, mas ele em tese é reserva, ele tá jogando porque o André tá machucado. De resto, cara, todo mundo aí é reserva nesse time do Fluminense, né? Inclusive o Marquinhos, né? O Marquinhos, quando o Diniz tem a opção de John Arias e Keno ao mesmo tempo, o Marquinhos fica no banco. Então o Marquinhos é reserva, embora eu não ache que devesse ser. Então é um time muito modificado do Fluminense. Cria um cenário ali de preocupação muito grande para essa partida, porque o Fluminense tem a obrigação de vencer o Cruzeiro para reagir nesse Brasileirão e tá cheio de desfalque. Vamos torcer para que tudo corra bem. Germancano, John Kennedy estejam muito inspirados, né? Como na vitória contra o Coritiba, que eu mostrei os gols aqui para vocês, né? 2-1 com um gol de cada um. Mas me preocupa muito, principalmente a questão defensiva, né? Você tem um trio de ataque com Cano, John Kennedy e Douglas Costa. São 3 jogadores que, assim, desses 3, 2 não recompõem, que é o John Kennedy e o Douglas Costa. E o único que recompõe até demais e não deveria recompor, que é o Germancano. O meio-campo com Martinelli, Lima e Renato Augusto não tem pegada nenhuma. E a linha defensiva também, você tem um atacante na lateral direita, tem o Diogo Barbosa, um jogador que não me agrada, o miolo de zaga com Antônio Carlos e Thiago Santos. Meu Deus do céu, o cenário tá devastador para essa partida do Fluminense contra o Cruzeiro. Mas eu quero, claro, que você deixe o seu comentário aí embaixo. Tá confiante para esse jogo? Quanto você acha que vai ser essa partida? Deixe o seu palpite aqui embaixo e eu reforço, claro, o convite para você. A partir das 8 da noite, a Central vai estar ao vivo aqui para fazer um pré-jogo, acompanhar a partida e comentar tudo sobre Cruzeiro e Fluminense lá no Mineirão. Beleza? A gente espera vocês. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.